E essa palavra eu peço que o Espírito de Deus leve a muitos corações. Aleluia. Porque eu tenho capacitação só de levar aos ouvidos. Mas o Espírito de Deus tem capacitação de levar um poder transformador, um poder renovador, um poder majestoso de salvação ao coração. Muitas das vezes o Espírito de Deus encontra o caminho, mas encontra as portas fechadas do coração. Meu Deus. Muitas das vezes o poder dessa palavra vai de rumo às pessoas. Mas aí chega na pessoa, a porta do coração está fechada, o Espírito Santo fica para fora. E ele insiste educadamente em bater. Eis que estou à porta e bato. Eu quero fazer parte da sua vida, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar no teu coração. Eu quero ajudar você, eu quero abençoar você, eu quero fazer uma ceia para que nós possamos cear juntos. Eu quero ser mais, eu quero ser teu amigo, teu pai, teu ajudador. Eu quero ser teu advogado, eu quero ter eu quero ser o seu socorro. No teu momento de fraqueza, eu quero ser a torre forte. Eu quero ser a tua segurança. Na injustiça, eu quero ser o teu braço forte. Cristo quer fazer parte da vida de muitos e é justamente sobre esta ação espiritual que nós temos que falar hoje. Aleluia. É justamente o alcançar do Espírito Santo através do Evangelho, o poder dessa palavra que nós queremos falar um pouco hoje. Deus me deu uma palavra no livro de João capítulo 4, a mulher samaritana. O tema da leitura, a mulher samaritana. Eu engrandeço o nome do Senhor, porque Jesus nos ensina vários critérios, vários acertos, várias leis, instituições, disciplinas, doutrinas, normas, estatutos. Mas o maior deles é o amor. O maior deles é a demonstração da preocupação que Deus tem em salvar a vida do homem. Porque a dor maior do coração de Deus é quando um dos seus se perde. Eu imagino que as lágrimas caem do céu no choro de Deus, do íntimo do coração de Deus. Surge uma dor tão grande que as lágrimas devem correr, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, deu do teu espírito ao homem, fôlego de vida, deu alma ao ser vivente. Aleluia. O homem pecou, errou, se distanciou do caminho do Senhor, mas Cristo, Filho de Deus, o Messias, o Salvador, veio. Mesmo o Pai sentindo a morte do Filho, Ele veio para pagar o preço pelos meus pecados, pelos teus pecados. E é o poder desse amor que nós queremos falar essa noite. As pessoas não sentem, porque às vezes estão com o coração fechado. As pessoas não entendem, porque às vezes estão com o coração dilacerado pela dor. Quando você está com dores intensas nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, no teu coração, é difícil você enxergar as mãos de Deus trabalhando em favor. E Cristo veio, através dessa leitura hoje, mostrar que mesmo um coração doído, contrito, decepcionado, um coração frustrado, mesmo as pessoas que não queiram ser alcançadas, mesmo as pessoas que guardam dores e rancores por muito, podem ser sim transformadas pelo poder do Evangelho, podem sim ser alcançadas pelo poder do Evangelho, podem sim ser libertas pelo poder do Evangelho, podem sim se tornar filhas amadas e canal de bênção para levar essa salvação, porque o amor jorra de dentro de uma forma intensa. Eu costumo dizer que um homem cheio de Deus, um homem cheio de Cristo, um homem cheio do Espírito de Deus, ele não consegue se calar. O prazer dele é levar essa mensagem, o prazer dele é levar esse amor. O que ele sente no coração, ele transborda, ele quer levar aos que estão sedentos. Verdade, meu Deus. João, capítulo 4, vocês que estiverem nos acompanhando nos seus lares aí, vocês que estiverem nos acompanhando através da internet, do YouTube ou do Facebook, vocês que estiverem nos acompanhando aqui, eu peço que todos acompanhem a leitura. Peguem as suas Bíblias,
Livro de João, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 1 diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Pois Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, o que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que o falo contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39 da mesma leitura. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, pois por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos,
porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que a leitura foi um pouco comprida, mas a leitura é tão gostosa, a gente quer partilhar, né? Louvado seja Deus. Jesus, mais uma vez, nos ensina uma lição. Repara que o apóstolo João, ele usa critérios detalhados em mencionar no seu livro a história dessa mulher samaritana no capítulo 4, mas ele encaixa com perfeição o capítulo 3 em cima. O capítulo 3 fala sobre Nicodemos, um dos fariseus, príncipe, sacerdote, conhecedor da palavra, tido como sacerdote. E ambos precisavam ter um encontro com Cristo. Aleluia. Detalhe que nós vemos que aquela mulher, que era tida como uma mulher pecadora, numa terra inóspita, que eles não eram bem aceitos, numa terra em que havia inimizade por mais de 700 anos, eles não foram lá à toa. A Bíblia fala que o Espírito levou porque era necessário Jesus ir ao encontro daquela mulher. Mas Jesus correu atrás de uma pecadora e não correu atrás de um sacerdote. Não correu atrás de um fariseu. A Bíblia fala que o fariseu foi atrás dele pela noite, porque não queria ser visto com Cristo. O sacerdote é como hoje um pastor, responsável em levar a palavra de Deus, mas os seus feitos eram maus. Foi por isso que ele correu atrás de Jesus à noite, para não ser visto pelos seus companheiros. Meu Deus. E se nós se aprofundarmos um pouquinho antes disso, desse encontro com Nicodemos, nós vemos que Cristo entrou no templo e se irou. Foi a primeira vez que a Bíblia fala sobre a ira de Jesus como Salvador. Ele se irou, armou-se com um chicote e derrubou as tendas, e derrubou as celas, derrubou as pequenas gaiolas e prisões, e soltou os animais, e chicoteou a muitos, e espalhou o dinheiro, e gritou: raça de víboras, aqui é casa de oração, não covil de ladrões. Ele entrou chutando. Ele entrou na igreja, no templo, irado, porque ele viu que ali não tinha nada de santidade. Ali não tinha nada da presença de Deus. A casa de oração tinha sido transformada numa casa de comércio, de pessoas querendo levar legalidade, dinheiro, lucro, vantagens. Olha aí. E aí, quando ele fez esse ato tão grosseiro aos olhos dos rabinos, dos príncipes das leis, doutores da lei, dos fariseus, foi dentro do templo, todo mundo viu. Naquela mesma noite, após aquele feito, Nicodemos, que fazia parte daqueles fariseus que se iraram, fazia parte daqueles fariseus que tramavam o da Cristo, fazia parte daqueles falsos que procuravam o critério de destruir a vida de Cristo. Ele acreditou nas palavras de Cristo, mas não quis se mostrar para os outros. Ainda Cristo não estava no coração dele, precisava ele, mesmo como um doutor da lei. Quantas pessoas estão conhecendo tanto a lei, mas não conhecem a Cristo? Quantas pessoas conhecem a Bíblia de cor? Tem pessoas que nós vamos falar do Evangelho que estão desviadas, afastadas. Você tem até vergonha, a pessoa conhece mais a Bíblia do que você. Você fala um versículo, ela fala onde está o livro, o capítulo, o versículo, detalha. Conta o antes, um depois, detalha a palavra, detalha a parábola, detalha a história, detalha o profeta, ela detalha a Bíblia. E você fica até com o pé atrás e fala: rapaz, eu vou falar do Evangelho para esse homem como? Porque conhece a Escritura, mas não conhece a Cristo de verdade. Nunca abriu o coração, nunca se entregou. Vos necessário é nascer de novo. Olha aí. Mas aquele que procurou a Cristo pela noite, teve que procurar para encontrar o caminho da verdade. Não foi procurado por Cristo. Jesus procurou uma mulher pecadora numa cidade que não era nem para se entrar. Se pegarmos o primeiro versículo, diz que os fariseus estavam comentando já de Jesus. Quem é esse que está fazendo o que João não fez? Que já está batizando mais as pessoas que João batizou? Quem começou a formar nome? E para os fariseus, para os falsos, para os que dizem ser judeus cristãos e não são, mas estão ocupando espaço nas igrejas, nos templos, até nos dias atuais,
O que importa é o número de pessoas. O que importa é o número do que faz. Quem você é? Quanto tempo tem de cristão? Não, aqui na minha igreja só prega se tiver acima de 10 anos de crente. Aqui na minha igreja só prega se você tiver teologia bíblica. Tem pessoas que vão cumprimentar um ao outro, desses poderosos, e não conhecem, mas vai se cumprimentar antes de falar a paz do Senhor, bom dia, como você vai, qual é o seu nome? Pergunta, qual o tamanho da sua igreja? É pequena, grande ou média? Meu Deus. Porque se for pequena, uma igreja que nem a nossa, de uma periferia, com pouquíssimos membros, que está iniciando agora, e está na sofrência de levar o evangelho com amor, carregando a cruz, sabendo que é renúncia, pagando o preço, orando e clamando ao Senhor. Uma igreja deste tamanho, não importa a vida que você tem com Deus, não importa o que você mostra em números. Meu Deus. Mas se você for de uma grande igreja, de um grande ministério, com anos a fio, você tem uma teologia, e você conhece a palavra, e você atua na membresia da igreja, é de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 membros, você já tem uma estrutura montada, não importa se você conhece a Cristo, se você tem vida de oração, relacionamento com Deus, se chora pelas almas, se está intercedendo, se está abençoando, se está levando a verdade, a disciplina, não importa se a vida, se o homem é crente ou não. Verdade. Se ele está num status aplausível aos olhos humanos, ele é bem recebido. E Jesus viu esse tipo de pergunta, esse tipo de comentário, esse tipo de situação, o que ele fez? Decidiu sair da Judeia. Porque para Cristo não valia a pena parar e debater quantos discípulos estavam sendo formados, quantas pessoas estavam sendo batizadas, se ele estava concorrendo com João Batista ou não. Cristo acha que deu uma lição para nós aqui que às vezes não compensa você entrar em debates inúteis. Tem hora que Cristo quer mostrar quem você é para o Pai. Não quer mostrar quem você é para o pastor, para o ministro, para o bispo, para o apóstolo, para o doutor. Não. Aleluia a Deus. Fique no anonimato, mas sendo conhecido por Deus, porque tem gente que é muito conhecida na terra e não é conhecida nos céus. É verdade. Pastor, mas como que você fala isso? No dia do juízo. Mas em seu nome? É pesado. Mas em seu nome eu preguei a tua palavra, mas não te conheço. Olha aí. Mas a minha igreja tinha 25 mil membros, 20 anos de ministério, nós tínhamos não sei quantas sedes. Eu expulsei demônios em teu nome. Mas eu não te conheço aqui no céu. Mas eu levei a cura no teu nome. Mas eu não te conheço nem no livro da vida. Olha aí, Jesus. É assim. Tem pessoas que é conhecida na terra, mas não é conhecida nos céus. É esse tipo de debate que Cristo quis se isolar. Sabe o que ele fez? Saiu do meio deles. Irmãos, se em situações quiserem te embaraçar, porque eu insisto em dizer, Satanás é astuto. Conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse. Às vezes te envolve aí num poder de persuasão, a lábia é tão grande que te embaralha, você não consegue anunciar o Evangelho, e os teus caminhos ali se tornam pequenos, você começa a se frustrar, você começa a achar que não nasceu para aquilo. Meu Deus. Cristo não quis entrar em debate, ele quis poupar a sua energia espiritual. Aleluia. E quis voltar para Galileia. Galileia foi lá onde ele realizou o primeiro milagre, a transformação da água para o vinho. Ouvimos uma pregação no sábado passado a respeito. Linda pregação. Verdade. E ele entra novamente na Galileia. Ele entra novamente naquela cidade. Mas o ato dele desejar ir para a Galileia não foi um ato aleatório. Porque ele saiu da região sul da Judéia e foi para a região norte. Ele atravessou o país, aquela caminhada era longa. Ele pouparia em torno de 3 dias se ele fizesse outro caminho. Ele poderia ir pelo caminho litorâneo. Caminharia 6 dias. Mas a Bíblia fala que era necessário ter um encontro com aquela mulher samaritana. Existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. E ninguém conversava com os judeus e os samaritanos. Ninguém tinha relacionamento, amizade, ninguém tinha relacionamento comercial, financeiro, ninguém tinha nenhum tipo de parentela, não tinha. Eles se isolaram de Samaria. Mas a Bíblia fala que Cristo fez questão de passar por Samaria, porque ele tinha que encontrar alguém em Samaria. O Evangelho tem que entrar em locais que aos nossos olhos não são bem vistos. Eita Deus. Às vezes a minha esposa desce aqui no fim da rua, no escadão, passa ali embaixo. E tem um ponto intenso de droga, de prostituição. Tem 3 prostíbulos, um do lado do outro,
garotas de programa na rua, drogados e nóias, ladrões e traficantes reunidos em bares ali. E é um local que ninguém gosta, nem a sociedade normal, que não tem nada a ver com o cristianismo, gosta de passar ali com medo de ser roubado, com medo de pedirem dinheiro, com medo de serem envoltos com erro ali. Mas a minha baixinha está lá, cheia da graça, como diz a última mensagem, com a semente cheia, transbordando. Lembra da parábola do semeador? E vai lá, entra no meio daquele povo e começa a falar de Jesus para as prostitutas. Começa a falar de Jesus para os nóias, dependentes químicos. Começa a falar de Jesus, que Jesus ama para os traficantes. Aos olhos de muitos, fala assim, essa mulher é maluca. Eu conheci um pastor de uma igreja nobre, uma igreja extremamente rica, bonita. Você vê que luxo a igreja. Sabe, as cerâmicas, o ar-condicionado, os telões, os bancos em couro. Você entra naquela igreja e fala, o negócio aqui é... O dono da igreja é um tremendo empresário. Até o estacionamento é gramadinho, com vaga especial para o pregador. Meu Deus. E eu fui levar a palavra lá e no final do culto eu falei, olha, eu moro num local que é considerado favela. Ou comunidade, como dizem nos dias atuais. E o meu prazer é pregar para os necessitados e pobres. O meu prazer é entrar na biqueira e falar que Jesus Cristo quer salvar, libertar, quer transformar a vida. Ele olha para mim e fala assim, esse tipo de pessoa não prega o evangelho não. Esse tipo de pessoa aí acho que não vale a pena porque eles não querem nada com nada, eles perdem de tempo. Jesus não vai salvar esse tipo de pessoa não. E a gente vê que a lição que Cristo nos mostra aqui é diferente do pensamento humano. Ele quis passar porque ele tinha que levar essa verdade, e essa verdade transformadora tinha que invadir aquela cidade. Aquele estado de Samaria não poderia ficar sem o nome Jesus marcado nos corações, não poderia ficar isolado do amor de Deus, não poderia ficar isolado da salvação. A libertação sobre aquela rivalidade tinha que acontecer. E Jesus entrando na cidade, poupando a caminhada, mais 3 dias caminhando. O físico cansa. Ele chega numa cidade chamada Sicar, que pertencia a Samaria. Senta na beira de um poço, e sabendo que aquele poço foi Jacó quem cavou e deu para o seu filho José. Ele senta por volta do meio-dia, da 6ª hora. E a primeira ação dele, manda os discípulos ir para a cidade comprar comida. Ali já foi um tabu, porque o crente não quer pregar o evangelho para quem não aceita, não quer relacionamento para quem não aceita. O crente quer pregar para crente. O crente briga na igreja pelo microfone. Meu Deus. Mas o crente não consegue chegar no inimigo e falar que Jesus ama. Não consegue chegar naquele que não te considera, que não quer intimidade, amizade, que anda com a cara amarrada. Não consegue chegar nas pessoas que não te aceitam e falar, Jesus pode mudar a sua vida. Existe aí uma transformação dada pelos céus que eleva o coração do homem e é um amor incomum. Você precisa de encontrar essa verdade. Os discípulos foram porque Cristo mandou eles comprar comida. Agora imagina, até a comida dos samaritanos para os judeus era imundícia, era imundo. Eles não bebiam água onde eles bebiam água. Eles não comiam onde eles comiam. Eles não conversavam. Eles não tinham amizade, eles eram inimigos. Existia uma rixa, uma mágoa, e essa rixa, essa mágoa, veio Deus desde a época da invasão de Nabucodonosor, do reinado da Babilônia, há 700 anos atrás, da época do acontecido com Cristo na beira daquele poço. A Bíblia fala que quando os judeus voltaram, eles reavaliaram as idolatrias e as adorações e se isolaram de Samaria, porque os samaritanos cultuavam a deuses que pediam sacrifícios humanos para que as lavouras dessem os seus frutos. Meu Deus. Mesmo eles conhecendo a lei de Moisés, mesmo eles conhecendo, eles focaram a mente na prosperidade e se doavam a esse tipo de idolatria. Então os judeus se isolaram deles. E aí formou uma rixa, e 700 anos depois, se você fala com um telefone mudo, a palavra A termina no fim do dia, o abecedário inteiro, imagina depois de 700 anos.
Se eu falar o Odair é bonito, mas é baixinho, pode terminar no fim do dia que o Odair é feio e é altão. Porque complica. A história nunca é contada da forma correta, vai passando de um para o outro e daqui a pouco você vê que aumentaram o contexto. 700 anos depois, imagina como estava a dureza do coração dos samaritanos para os dos judeus. Meu Deus. Eles não tinham relacionamento. Imagina os discípulos, aqueles 12 homens entrando na cidade. Pô, eu não queria estar aqui não. Oh, mas Jesus não podia mandar a gente para outro lugar. Jesus quebra um tabu ali, porque estava ensinando os discípulos, sim, a amar, estava ensinando os discípulos, sim, a se doar, a relacionar, a viver o poder desse amor. Mas nesse meio tempo a Bíblia fala que, sentado ao poço, por volta do meio-dia, veio uma mulher samaritana. A Bíblia não fala qual é o nome dela. Então sempre levanta os anônimos, né? Pessoas procurando nome e Cristo procurando os que não têm nome. Pessoas procurando fazer o seu nome, elevar o seu nome, ganhar publicidade, like, compartilhamento, notoriedade. E Jesus procurando os verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Vem aquela mulher, e com toda a rixa, com toda a rivalidade, por volta do meio-dia. As mulheres não pegavam água ao meio-dia, as mulheres pegavam água por volta das 6 da manhã. Sabe por quê, Marcelo? Porque quando você vai pegar água de um poço 6 da manhã, a água está fresquinha. 6 da manhã a água não está barrenta, ela já poçou lá embaixo, a água está limpinha, você pode botar um balde lá e puxar, que a água vem mais limpa. Água fresca, limpa, purificada, a água é melhor. As mulheres daquela cidade de Sicar pegavam água de manhã, mas aquela mulher tinha uma má fama, fama de pecadora, adúltera. E ela ia buscar meio-dia, porque não tinha amizade nem relacionamento com ninguém. E coisa dura é o homem se sentir sozinho. Coisa dura é o homem se sentir solitário, abandonado. Ele fica perdido como ao escuro, ele não consegue dar um passo, ele não sabe para onde vai. Ele está no meio de uma população e se sentindo só, carente. Não tem quem ele possa desabafar. Conhece pessoas assim? Pessoas que estão ao nosso lado e a gente nunca tenta se pôr no lugar da pessoa. A gente sempre quer julgar pelo que os nossos valores acham que é correto. Aquela mulher foi buscar água, meio-dia. Jesus, sabendo da rivalidade, sabendo daquela rixa, sabendo dos sentimentos, ele procura quebrar o bloqueio. E primeira coisa que ele faz, ele se humilha ao dizer: dá-me um pouco de beber. O homem naquela época não falava com a mulher em público. Os rabinos não podiam falar nem com as suas esposas em público. Saía da cidade, as mulheres não conversavam com os homens. E de repente Jesus quebra um tabu. Ele é judeu, entra na cidade de Sicar, de Samaria, não se falam, existe uma rivalidade, o homem não fala com a mulher, e ele sozinho olha para a mulher e pede: dá-me de beber, estou cansado. Eu imagino que as pernas de Jesus deviam estar inchadas, cansado, o sol escaldante, meio-dia, região deserta, boca seca, o físico estava sentindo, mas ele queria fazer a vontade do Pai. Ele sabia que tinha uma missão especial para aquela mulher. Ele sabia que aquela mulher não seria tocada à toa, aquela mulher seria tocada para ser transformada na filha de Deus. Aquela mulher seria tocada para ter um coração limpo, para ter um coração sarado, para ter uma vida plena, para se tornar não só uma cidadã de Sicar, mas uma missionária de Jesus Cristo em Sicar. O poço para aquela mulher era um lugar de vergonha. Quando ela ia buscar água ali, ela lembra: eu tenho que buscar água essa hora, quente, barrenta, sem companhia, sem alegria, sem comentários, sem amizade, isolada. Então o local daquele poço ali lembrava o quanto ela era mal vista aos olhos da sociedade, aos olhos do povo daquela cidade, aos olhos das mulheres daquela cidade. Porque o homem é carente de amizade. Jesus pede, ela automaticamente se arma. A mulher já está com sentimentos armados e ela retruca: como pode tu, judeus, pedir água para mim que sou mulher samaritana?
Jesus Todo-Poderoso, conhecendo a mente e o coração da mulher. Aleluia. Todo-Poderoso, conhecendo os sentimentos, ele não poderia chegar solano. Ele podia falar assim: eu sou o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, você é uma pecadora adúltera, senta, cala a boca, senta aí que eu vou falar. Se você quiser, quer, se não quiser, você vai para o inferno. Porque tem gente que não está preocupada com sentimentos, tem gente que está preocupada com doutrina. Meu Deus. Jesus não está a fim de expor. O confronto, sim, traz mudança e transformação, traz. Quando você confronta, você lembra dos seus pecados, traz um sentimento de remissão, de errado, eu preciso me acertar, de arrependimento. Mas tem um momento certo. Aleluia. Jesus viu que aquela mulher estava com as defesas altas. E ele cata e fala: ô mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, qual que é o dom de Deus? Amor. Aleluia. E se tu soubesses quem te pede água, e pediria e daria, não dessa água, mas uma água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Essa água é diferente. Eita Deus. Essa água não é uma água comum. Ela não entendeu, mas ela se reteve. Mas, Senhor, como tu vai pegar essa água? O poço é fundo, a guarda já baixou um pouco. Ela já viu que ele não estava ali para confrontá-la. Porque quando você está no pecado, o teu maior medo é ser exposto. Mas quando uma pessoa chega se pondo no seu lugar, reconhecendo as suas dores, mostra a ação de querer ajudar, de te entender. Aquela mulher viu isso em Cristo. Aleluia. Quando ele falou: você não conhece o amor de Deus. Olha aí. Versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aleluia. O pensamento dela dessa água viva, eu não sei de onde ela tirou essa água viva, o que ela pensou dessa água viva, mas ela já teve curiosidade da água viva. Peraí, que água viva é essa? Eita O Deus. poço é fundo, você não tem como tirar, não tem balde, caneca, não tem recipiente. Mas de onde que vem essa água viva? A pergunta foi essa. O relacionamento começou a se tornar mais plausível. Jesus começa a mostrar para ela que ela tinha que entender um pouquinho mais sobre a ação de amor. Ela não entendendo o que referia-se à água viva que ele falara, ela retrucou. E ela falou: mas vem cá, você está falando em me dar água viva, mas quem é você? Porventura você pode ser maior que Jacó, o nosso pai? Aquele que cavou esse poço, bebeu ele, bebeu seus filhos, bebeu até os seus gatos, seus animais, ele nos deixou por herança. É através desse poço, dessa água, que a cidade de Sicar sobrevive. A vida na cidade de Sicar veio através dessa fonte de água. Foi Deus quem direcionou o nosso pai Jacó para cavar esse poço e nos dar esperança de vida. Porventura você é maior do que Jacó? Eita Deus. Repara que os pensamentos dela eram pensamentos bons. E Jesus, com sabedoria, falou assim: olha, vem cá. Jacó cavou, ele bebeu, seus filhos beberam, deu para José. Mas qualquer homem que beber dessa água vai voltar a ter sede. Qualquer pessoa que experimenta do Evangelho nunca mais é a mesma pessoa. Repara que se você encontrar uma pessoa afastada, desviada, há 10, 15, 20, 30, 50 anos, quando você falar Jesus Cristo, ela vai parar e vai te chamar a atenção. Conheço esse nome. Senti a presença desse Deus. Tive relacionamento com o Espírito. Automaticamente as lembranças vão vir. Um dia eu cantei na igreja. Um dia eu falei que Jesus Cristo salva. Um dia eu tive relacionamento em oração. Eu já orei, chorei, senti a presença desse Deus. O homem e a mulher nunca mais é a mesma pessoa.
Porque Deus marca o íntimo da pessoa. Às vezes as dores nos tornam insensíveis. A nossa visão fecha. O coração, a Bíblia nos ensina em Hebreus, que o coração às vezes, ele é bombardeado com a mágoa, com ressentimento. E era o que eles viviam, magoados com os judeus. Os samaritanos tinham ressentimento passado com os judeus. Histórias rolaram e eles não quiseram entender ou conhecer a verdade. O que eles entendiam só era a mente de uma guerra religiosa. Mas quando você está com o coração bombardeado, a Bíblia fala que aquela amargura, ela cria raiz. E aí isola o homem da graça de Deus, do favor de Deus, da salvação de Deus. Tem gente que está nos ouvindo hoje e o coração está assim, focado nas dores, focado no que passou. As mágoas contaminaram o coração, já enraizou, está como uma árvore frondosa. A mágoa cresceu no coração, está fortificada no coração. O homem nem acredita mais em Deus, perdeu a fé em Deus, não sabe mais o que é orar, relacionar-se com Deus, porque a mágoa dominou, sobrecarregou a mente e o coração desse homem, dessa mulher. E Cristo vem e começa a falar para ela: olha, vem cá, essa água aí, ela é humana, física, quem tomar vai ter sede de novo. E falou uma verdade, porque não tinha como contestar. Mas a água que eu lhe der, peraí, repara, você não está falando com uma pessoa qualquer. Você está falando com aquele que entende os seus sentimentos, conhece o teu coração. Essa água, ela vai jorrar para a vida eterna. Essa água não vai mais fazer você ter sede. Essa água vai transformar você por dentro, vai arrancar essa raiz de amargura, vai te pôr um novo coração. Entenda, a água que eu te der vai jorrar do teu ventre, e essa água vai te levar para a vida e a vida eterna. Ela entendeu? Não. Como Nicodemos, quando falou com o Senhor: Senhor, eu vejo que tu és um mestre, vindo de Deus, porque ninguém que faz as obras que o Senhor faz pode fazer sem Deus estar na vida. Jesus olha para ele e fala assim: olha, em verdade vos digo que vos necessário é nascer de... Ele entendeu? Não. Porventura pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Eu não venho de uma mulher para nascer de novo. Ele entendeu? Não. Essa mulher entendeu o que representava essa água viva que jorrava no ventre e levava para a eternidade, a vida eterna? Também não. Ela simplesmente analisou a palavra de Jesus com que as necessidades que ela precisava. Senhor, faz o seguinte, então me dá dessa água. Eu preciso dessa água porque eu não quero mais ter sede. Eu preciso dessa água porque eu não quero mais voltar aqui neste lugar de vergonha. Eu não quero mais ter sede porque eu não quero ser mais zombada pelos outros e vir buscar água meio-dia. Essa água saloba, barrenta, quente, não me é útil. Me dá dessa água porque eu quero ter harmonia com o próximo. Me dá dessa água porque eu tenho saudade da amizade, da comunhão, dos sorrisos, dos abraços. Me dá dessa água, Senhor. Eu quero ter uma vida nova. Me dá dessa água. Aleluia. Porque às vezes as pessoas querem romper, mas não conseguem, estão algemadas, aprisionadas. Às vezes é muito fácil a gente olhar para as pessoas e subjugá-las. Ah, ali não tem jeito não, a droga entrou na cabeça, ele não tem força de vontade, ela não tem força de vontade, vai morrer assim. Também eu lavo as mãos, deixa ela para lá, não quero mais saber disso. O prazer do Senhor, o prazer de Deus, não é que o homem se perca. Em Ezequiel capítulo 18, está falando que as maldições do pai não podem ser cobradas pelos filhos, e as maldições dos filhos não podem ser cobradas pelos pais. Que cada um vai ser independente, vai ter que dar satisfação de si. Mas o prazer de Deus não é que eles pereçam, mas é que eles se salvem e se arrependam dos seus maus feitos, dos seus maus caminhos. Aquela mulher,
Ela pede aquela água porque ela sabia que aquela água podia mudar a vida dela. Me dá dessa água que jorra para a vida eterna. Me dá dessa água para mim não ter mais sede. Me dá dessa água para mim não voltar mais aqui. Me dá dessa água para mim não passar mais vergonha. Me dá dessa água. Eu não quero mais ter esse sentimento de vir meio-dia buscar essa água nesse poço barrento, sozinha, isolada, triste. Deus Todo-Poderoso. Jesus podia ter falado para ela, mas ele confrontou ela. Agora que vem o confronto. Ele, pois bem, você quer dessa água? Traz-me teu marido. Eita Deus. Ela entendeu a necessidade, ela quis a água, ela quis o evangelho, ela quis relacionamento, ela quis comunhão, mas ela tinha pendências a resolver. O homem nunca vai chegar a Deus se ele não resolver as suas pendências. O homem nunca vai ter relacionamento com Deus se ele não se arrepender dos seus feitos. E Cristo confronta ela nessa hora. Traz teu marido e vem cá. Lembrou que ela era pecadora, lembrou que ela era adúltera, lembrou o porquê que ela estava indo para o poço passar vergonha sozinha, lembrou porque ela não tinha amizade. Ele confrontou, porque o arrependimento e o perdão do Senhor muda a história da pessoa. Quando o homem confessa ao Senhor, quando o homem se abre ao Senhor, quebranta o coração dos seus pecados ao Senhor, a vida do homem muda. Todo aquele que confessa e abandona alcança misericórdia de Deus. Glória a Deus. Ela fala: Senhor, eu não tenho marido não. Lá disseste bem. Ele falou para ela assim: então você falou bem. Tu já teve 5 maridos, e até esse que você tem lá na tua casa que diz que é teu, não é teu, você é amante, é de outra. Meu Deus. Como é que você se sentiria se alguém desnudasse o seu pecado, o teu erro, da tua cara, no meio de todo mundo? Porque para ela, Jesus falando com ela ali, seria como no meio de todo mundo. Porque os que vissem um homem falando com a samaritana na cidade, sozinho, ao público, seriam desnudar ao meio de todo mundo, porque aquela conversa podia se espalhar. A mulher não tinha crédito, não tinha honra perante a sociedade. O que o homem falasse era lei. Ela estava sendo desnudada, ela estava sendo exposta. E espiritualmente o diabo não quer que você se exponha. Ele quer que você camufle isso. Espiritualmente o diabo bota na tua cabeça: isso não vai mudar. Isso é assim mesmo. Veio do teu pai, veio da tua mãe, veio do teu avô, do teu bisavô. É assim mesmo, teus filhos vão herdar isso. Para com isso, isso é a lei da vida. Não tem mudança, é normal. Cada um sofre de uma forma. Não existe ninguém 100% feliz. O diabo tenta manusear, manipular a vida de muitos. As pessoas vivem na miséria, vivem nos vícios, vivem nos erros e acham que são felizes. Você conversa com um, expõe a lata de cerveja com alegria: eu tô bem, eu vou tomar meu soro. Fazem piadas. Você conversa com outro: eu sou garanhão, pego mesmo, pego a tchutchuca ali, fico com a mulher ali. Você conversa com outras meninas, as beijoqueiras de plantão, as ficadeiras de plantão, as que envolvem tudo o que tem no marketing da internet para acarretar nome. Cristo conhece que essa não é uma verdade, mas eles querem conviver com essa verdade porque não querem ser expostos. Imagina se Jesus hoje levanta homens para confrontar o pecado de muitos. Você sabe que as suas ações são pecado, é errado, é mal visto pelos olhos de Deus. Mas você quer continuar camuflado, porque não quer ser exposta, não quer ser exposto, não quer transformação, não quer vida com Deus, não quer relacionamento, não quer remissão. Eita Deus. E um dia também não vai ter desculpa. Porque Deus respeita o teu livre-arbítrio hoje, Deus respeita a tua decisão hoje, Deus respeita as suas ações hoje, mas um dia você vai ter que respeitar a decisão de ser julgada e condenada no tribunal de Cristo e passar a eternidade no inferno. Verdade, meu Deus, é forte, mas é verdade. Confrontada, aquela mulher disse: não tenho marido. Aquela mulher procurava a felicidade com os maridos, com os homens, com os relacionamentos. Quantas pessoas eu conheço que procuram felicidade com os relacionamentos? Pessoas que não estão firmes na igreja porque não são felizes.
nos seus relacionamentos. Pessoas que passam de mão em mão, mulheres que passam de mão em mão, homens que passam de mão em mão e acham que a felicidade é isso. Acham que vão encontrar a pessoa que vai transformar a vida dela. O homem não consegue ser completo sem Deus na vida, sem a presença de Jesus na vida, sem a direção e o governo do Espírito Santo na vida. O que Deus tinha falado para aquela mulher confrontou. E ela começou a reconhecer quem era Deus através de Jesus. Ela mudou a história, porque quando a pessoa é confrontada, ela fica sem graça. E aí ela acaba e muda a história. Vejo que o Senhor é um profeta. Até aquela hora, Cristo estava confrontando ela sobre o seu adultério, sua vida dupla, seus pecados, o que ela tinha vergonha, o que fazia ela ser inimiga e mal vista aos olhos da sociedade naquela cidade de Sicar. De repente ela fala: vocês dizem que nós temos que adorar lá em Jerusalém, mas nós adoramos esse monte. Mudou o contexto da história. O que tinha a ver? A pessoa procura, a pessoa às vezes procura desculpas. Meu Deus, é verdade. Mas Jesus sabe, sempre com o comando e o controle, porque Ele não vê só o nosso exterior, Ele vê os sentimentos. Ele viu que ela tentou contorcer a história, porque ela estava tentando se esquivar, mas Cristo viu que a palavra já fez efeito. E aí Cristo olha para ela e diz: olha, despreocupa-se. O povo diz que a adoração, os samaritanos dizem que a adoração é aqui, os judeus dizem que a adoração lá. Vou falar uma verdade: vocês não sabem quem vocês estão adorando. A salvação realmente vem dos judeus, mas nem aqui e nem lá se tornará o local certo para adorar. Eita Deus. Porque Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Deus, Ele é espírito. E importa que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. É esse que Ele procura. É os tais que os olhos do Senhor procuram sobre a face da terra. Tem pessoas que estão tentando calcular onde adoram. Meu Deus. Eu vou adorar só de domingo. Durante a semana eu vou ficar na novela. Eu vou adorar só na igreja, porque na verdade nem a minha família sabe que eu sou crente e não quero ficar mostrando não, porque dá muito disse-me-disse. Eu vou adorar só na igreja, porque lá na escola, se eu falar, os caras vão tirar mó sal de mim. Eu vou adorar só na minha casa e na igreja, mas não vou adorar na rua, porque os vizinhos não podem saber que eu sou crente. Vou adorar baixinho lá em casa. Eu vou adorar só lá na igreja. E se eu adorar no meu trabalho, eu estou perdido. Vou perder o emprego. Vai se levantar todo mundo contra mim. A Bíblia fala que nós temos que adorar em espírito e em ver. E importa o local? Não. Glória a Deus. Aleluia. Ela olha para Jesus e fala assim: eu sei dessa história. E eu sei que existe um Cristo, um Messias que vai vir. Esse é o Salvador. Quando Ele vier, aí a gente vai se acertar. Ele vai falar para a gente vai seguir a conduta dele. Eu sei que a salvação vai vir. Não se preocupe, uma hora certa vai falar. Jesus olha e fala: essa hora certa chegou. Sou eu quem fala contigo. Olha aí. Não importa se você queira correr do seu confronto dos pecados, não importa se você queira correr pelas suas razões e ideologias, não importa se você precisa correr. Cristo quer curar o teu coração, sarar os teus sentimentos, lhe dar uma mente sadia, sóbria. Cristo quer te mostrar a verdade do que é relacionamento com Deus, porque o que você vive é mentira. Quando fala em espírito e em verdade, tem uma conotação especial aí. Porque tem gente que é verdadeiro na sua adoração, mas adora o que é errado, adora o que é mentira, não adora o que é verdade. Quando a gente vê algumas pessoas pagando promessa, subindo de escadarias de joelhos, andando de um estado ao outro para pagar promessa, isso é verdadeiro para eles. Eles acreditam nisso de verdade. É uma ação dele para eles de verdade. Eles não são falsos nem hipócritas. Isso é uma verdade deles. E posso dizer, a ação de fé deles, na verdade, é um exemplo para muito cristão. Mas infelizmente eles estão investindo a fé deles no que é errado, do que não é verdadeiro. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Não há intermediário. A Bíblia fala que sem Jesus
Ninguém chegará a Deus. Deus. Não tem intermediário. Não. É por isso que ele fala. Ele falou para ela: eu sou quem vos fala. Aleluia. Eu acho que a visão espiritual dela abriu naquela hora. Aleluia. Os sentimentos dela, o coração dela, a paz, a alegria dominou ela. Sabe quando você recebe uma notícia que você não se contém, o riso some, o riso vem no seu rosto, você fica até com vergonha, mas você quer se controlar e não consegue, a alegria te domina. Eu imagino quando ela fala, ela ouviu Jesus falando: eu sou o Messias, o Salvador. Glória a Deus. Ela se sentiu: meu Deus, eu sou a mais menosprezada na minha cidade. Ninguém quer falar comigo na minha cidade. Eu sou mal vista perante a sociedade. As minhas ações deram essa fama para mim. Eu sou solitária, não tenho companheirismo, amizade. Eu procuro felicidade em relacionamentos frustrados. Eu sou uma pessoa que eu mesmo me decepciono. Meus sentimentos estão em frangalhos. E eu, sendo a menor da cidade, o Salvador veio me procurar. O Salvador, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Não há impossível para Deus. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O preço da morte de Jesus no Calvário foi para salvar os pecadores e trazer ao arrependimento. Jesus não veio para o justo, que se julga justo. Não veio para o sadio, que se julga sadio. Não veio para o santo, que se julga santo. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para os pecadores, para convencê-los do arrependimento. Quando você se julga muita coisa, é que nem Nicodemos. Eu sou rabino, sacerdote, doutor da lei, fariseu. Eu que ensino, eu que prego, eu que falo. Todos me respeitam como tal. Mas conhecia Jesus? Jesus quer ter relacionamento em espírito e em verdade. Procuram adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que nasceu de novo. Ele nasceu não somente no espírito, mas também da água do espírito. Quando fala nascer da água do espírito, é nascer no espírito e também nas ações. Adorador em espírito e em verdade é isso. É você viver o que você prega, falar o que você vive, viver o que você fala. E em qualquer lugar, não tem mais locais. Aquela mulher se encheu de alegria, eu imagino o riso deve ter dominado o rosto daquela mulher. Aquela mulher samaritana se encheu da presença do Espírito de Deus. Os discípulos chegaram e ficaram até constrangidos. Como pode Jesus falando com uma mulher em público, e essa mulher ainda é samaritana? Às vezes as pessoas não lhe dão nada e Jesus te dá tudo. Às vezes as pessoas não lhe dão crédito nenhum e Jesus te acha a pessoa mais importante para salvar. Eita Deus. Aquela mulher abandonou os discípulos, aí os discípulos vieram com a comida. Já tinham passado o seu apuro em comprar lá comida com os samaritanos da cidade de Sicar. Eles vieram, não eram bem vistos, mesmo assim eles aprenderam a lição de ser humildes e compraram, relacionaram-se. Comeram, trouxeram comidas até que eles não aceitavam, que aos olhos deles eram impuras. Olha só como Cristo dá um contraste, né? E aí a Bíblia fala que Jesus foi a base de fala daquela mulher. Aquela mulher abandona ali Jesus e os discípulos e corre para a cidade. E os feitos de uma mulher nunca tiveram crédito. As falas de uma mulher em qualquer tempo naquela época nunca tiveram crédito. Uma mulher falava, ninguém dava crédito. Era mentira ou era verdade, ninguém dava crédito. Mas a verdade de Jesus na vida daquela mulher, a verdade do Espírito de Deus na vida daquela mulher, a eloquência, a virtude nas palavras, a ação do Espírito de Deus naquela mulher, fez daquela mulher uma pessoa que era isolada, uma pessoa que era pobre espiritualmente, falida espiritualmente, triste espiritualmente, rica aos olhos de Deus, transformada aos olhos de Deus, liberta aos olhos de Deus. Quando aquela mulher abriu para falar, ei, olha, tem um homem lá no poço de Jacó que descreveu a minha vida, falou tudo quando eu faço. Aquele homem é diferente, ele não pode ser o Messias. A propaganda veio de uma forma tão intensa que os homens se
crédito e o mérito de Jesus tinha que vir pelos homens. Foi por isso que a Bíblia fala que não foram as mulheres, foram os homens ter com Jesus. Eita Deus. E aí o versículo 39, estou encerrando. A Bíblia fala que aqueles homens creram em Jesus. Primeiro pelas falas daquela mulher. E segundo porque viram que as falas de Jesus lhes trouxeram vida. Eles gostaram tanto, entenderam tanto, quiseram tanto, creram tanto, espalhou tanto, a fama de Jesus cresceu tanto, que eles imploraram: Jesus, fica mais dias com a gente. Glória a Deus. Tem pessoas doidas para sair da presença de Deus rápido. E tem pessoas doidas pedindo: Jesus, fica mais um pouquinho. Jesus, fica mais um pouquinho. Tem pessoas que estão trocando a presença de Jesus. Hoje tem futebol. Tem ou não tem, Marcelo, futebol por aí? Estou vendo fogos queimando aí, deve ter futebol. E tem gente que troca a presença de Jesus para o futebol. Ou você não acredita que tem muitas igrejas que estão vazias porque está tendo futebol? Meu Deus. Enquanto pessoas estão sendo tocadas e transformadas pelo mundo, muitos estão vivendo uma vida desolada, enganosa. Cristo está renovando a vida de muitos. Aleluia. Na Tailândia, lembra da Tailândia? Deixa eu contar esse testemunho rapidinho, estou encerrando. Em nome de Jesus. A Tailândia, em 2004, houve um tremendo tsunami. Foi o maior tsunami, o maior maremoto que existiu na história da face da Terra. 9,9 graus na escala Richter. As placas tectônicas mexeram-se de uma forma tão intensa no meio do mar e proporcionou aquela onda gigante e invadiu a Tailândia, e invadiu os outros países, parte da Índia, invadiu outras cidades, outros países. Mas eu quero mencionar sobre a cidade de Tailândia. Sabe, Marcelo, que na Tailândia é proibido o evangelho. Na Tailândia não pode ter cristão. É proibido pregar Cristo Jesus na Tailândia. Se alguém pegar você com uma Bíblia na mão, anunciando o evangelho, você pode ser preso ou até morto. É a realidade da Tailândia. Não estou inventando, você pode entrar nos meios de comunicações e pesquisar. E o engraçado é que essa maremoto foi no dia 26 de dezembro de 2004, um dia depois de Natal. Os poucos cristãos que tinham na cidade, que eram menosprezados, como essa mulher de Samaria, que eram mal vistos, como essa mulher de Samaria. Os poucos cristãos da cidade se reuniram com medo de ter alguma represária, de apanharem ou de serem presos, fatos reais. E foram em oculto falar com o prefeito e pediram a oportunidade, se ele deixaria eles comemoraram o nascimento de Jesus, a data natalina, o Natal, nas suas próprias casas, em silêncio, sem chamar atenção. Eles negaram. O prefeito negou. Ele falou: se vocês quiserem comemorar esse dia, é só nesse dia. E não fechem na cidade. Sobe para os morros, para os montes, se isolem no meio do mato. Subam lá para os montes. Na cidade não. Se eu ouvir falar que alguém ouviu falar de Jesus através de vocês, vocês vão ser presos. Eles se encantaram com aquela notícia. Foi o primeiro ano, a primeira oportunidade que eles tiveram força suficiente para pedir, para comemorar o Natal, a data do nascimento de Jesus. E dia 25 de dezembro eles subiram para os montes da cidade da Tailândia. A cidade da Tailândia é menor do que São Paulo. E tem muitos montes. E o centro financeiro, que trabalha muito com o turismo, na beira litorânea, onde fica a capital, o centro, onde fica a população, se isola-se nos montes. Ninguém tem vida, ninguém quer ter relacionamento e morar nos montes. Mas eles subiram no mato, no monte, para comemorar o dia do nascimento de Jesus. Os cristãos queriam comemorar o Natal. No dia 26, às 7h30 da manhã, eles passaram a noite comemorando, orando, consagrando, alegrando, cantando, agradando ao Senhor, como ofertas vivas ao Senhor. Mas às 7h31 da manhã, a maremoto inundou e invadiu toda a Tailândia. Ela invadiu todo um país.
mais de 230 mil pessoas morreram. E sabe quem socorreu as pessoas? Os cristãos. Aleluia a Deus. Eles subiram para os lugares mais altos e não morreu um só cristão. Olha aí, Jesus. Tu és fiel. E Deus usou os cristãos para resgatar, para curar, para salvar, para abençoar, para orar, para proclamar vitória e vida. Sabe qual a realidade da Tailândia hoje? Um grande avivamento espiritual está ocorrendo hoje, 2023 na Tailândia, e começou naquele tsunami. Deus tirou todos que estavam contra, opositores, matou os 230 mil pessoas que apoiavam o anticristão, o anticristianismo. A Bíblia fala que foram eles que levaram a luz do Evangelho e transformaram a história de um país. Um pequeno grupo transformou a história de um país. A história dessa mulher samaritana foi a história de uma das maiores missionárias. Os discípulos não ganharam ninguém para Jesus ali. Saíram da cidade afora para comprar as coisas e não ganhou uma alma para Jesus. Aquela mulher se transformou em uma missionária. Ela mudou a história da cidade de Sicar. Ela mudou a história da cidade de Samaria. Glória a Deus. O que Deus quer é que você tome ações de fé. Aleluia, meu Pai. A sua principal ação de fé é se arrepender dos seus pecados. É reconhecer que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. É dar a liberdade para o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Glória a Deus. Se você não sabe o que é perdão, perdoe. Se você não sabe o que é dar a segunda face, quando te magoarem, te acertarem no rosto, se esforce e dê a segunda face. Quando as pessoas disserem mal contra você, com injustiça, com mentira, abençoe elas. Quando as pessoas te perseguirem, até fisicamente, pessoalmente, frontalmente, ore por elas, bendiga elas, proclame vitória sobre a vida delas. Se te esforçarem a caminhar uma milha, caminhe duas. Se te pedirem a tua camiseta, dê a camiseta e também o agasalho. Olha o que Jesus fala. Pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Não se canse de fazer o bem. Pague o mal com o bem. Jesus está interessado num relacionamento que te leva para a vida eterna. O Espírito Santo de Deus te convida essa noite para que você aceite o confronto sobre os seus pecados, como Jesus confrontou aquela mulher. Que nós possamos aprender a evangelizar. Que nós possamos se doar ao próximo. Que possamos aprender a honrar mais o próximo. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu creio na tua vitória. Eu proclamo a tua transformação e a tua libertação. O encontro que você teve no passado será novamente. Porque em nossa nação eu acredito que muitos e muitos estão afastados. E eu acho que 100% da nossa população sabe o que é ou quem é Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. Que Deus te dê uma nova oportunidade. Que o Espírito de Deus possa te encontrar, tocar no teu coração. E que a graça te alcance e te salve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus? Louvado seja Deus.